forma das plantas. É essencialmente o que mais nos interessa nesse universo de coleção, as diferentes formas que fazem a gente encher nossos olhos, né? E a gente fica muito interessado em obter, em cultivar, em cuidar, né? Às vezes até como crias, né? Existe um fascínio entre nós nessa ideia de cultivar, de propagar, de obter determinadas espécies, variedades híbridas, enfim. A ideia de poder reproduzir por estaquias, por sementes, conseguir, desde a sementinha, fazer o indivíduo crescer, acompanhar todo o processo de crescimento e desenvolvimento, nos deixar surpreender, inclusive, muito fundamental, com o que as plantas vão nos entregar, né? E cada vez mais cientes de que as formas das plantas estão intimamente ligadas a conceitos, temas da genética, né? Tudo que é estético, belo, tudo que é forma, texturas, cores, estão intimamente associados à genética, independentemente do ser vivo que for. No caso aqui a gente tem ressaltado plantas e mais plantas, e agora mais especificamente a abordagem no Fly Channel está sobre os Anthuriums. Esses carinhas aqui têm características específicas, diferente dos Philodendron. Boa parte desses carinhas aqui se assentam de forma mais harmoniosa e organizada em diversos espaços, acabam sendo plantas mais versáteis, embora muitas das espécies de Anthurium cresçam bastante também, elas se desenvolvem de maneira um pouco mais organizada, mais fluente em relação aos diversos espaços aí. Tem colecionadores que gostam de variar bastante a coleção em termos de famílias, gêneros e espécies. Eu posso dizer que eu sou um desses caras, tá? Eu tenho esse perfil, embora não mostre com a frequência que mostrava antes nas telinhas aí. Existe uma paixão óbvia por Anthuriums, né? E à medida que eu vou me envolvendo por Anthuriums e me surpreendendo com Anthuriums, notem só que nessa folha de Rubrinervium ou Sagittatum, essa influência da epigenética, isso aqui é totalmente incomum, né? Essa formação dos lobos, quase que folíolos aqui. E quanto mais eu estudo a plasticidade fenotípica de Anthuriums, a epigenética nessa coisa toda, das formas que nos encantam, mas eu vou descobrindo que tem muito aprendizado no caminho, pela jornada, e esse aspecto da genética, que novamente influencia tanto as formas, é um campo aí praticamente infinito de possibilidades, conhecimentos e experiências que vão possibilitando nós colecionadores a influenciarmos nas próprias formas, tá? Alcançarmos, em alguma medida, formas desejadas. E isso é muito instigante, muito interessante. Esse Anthurium rubrinervium, assim, com essa distinta formação epigenética nessa folha, caso mantenha essa formação assim, caso persista com essa formação, talvez seja um ótimo candidato aí de matriz para que eu reproduza outros híbridos. E ele mesmo, se persistir com essas formas,
a partir de uma influência fenotípica específica aqui, talvez seja também um indivíduo interessante por si só, né? Já é bastante interessante. Eu tenho comentado para vocês que as seedlings, as plântulas de Anthurium, eles têm um comportamento com base na epigenética que é muito interessante. Nesse microclima de sementeira, eles compartilhando o mesmo solo, eles tendem a ficar numa média de tamanho todos iguais e eles não brigam entre si. Não vai existir aqui algum momento que um ou outro indivíduo vai explodir de tamanho e devorar todos os recursos de clima e acabar matando os demais irmãos, tá? Isso aí é basicamente o quê? Uma mudança na função genética dos genes sem alteração do DNA. Então o que acontece? Os Anthuriums especificamente e provavelmente outras espécies de outras famílias têm esse comportamento de perceberem de alguma maneira, num sentido até coletivo, comunitário, de que existe aqui um substrato compartilhado, todos eles vão crescer mais ou menos do mesmo tamanho, de modo que os recursos sejam também igualmente divididos e compartilhados, e a função genética de crescimento é retardada, ou quase pausada. Eu diria mais retardada do que pausada. E essas plântulas aqui, mais ou menos no mesmo tamanho que elas se encontram, elas vão se preservar sim por anos até, tá? Pô, Fly, como assim? Esses carinhas aqui podem ficar nesse estado por anos? Sim, por anos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu compartilhei aqui uma mesma caminha de substrato entre, sei lá, 5, 6 indivíduos do Anthurium balauanum. Foi uma colheita que eu realizei há 2 anos, 2 anos e meio. Eles se mantêm vivos, com todas as estruturas fundamentais, que é raiz, caule e folha. E há 2 anos e meio, mais ou menos, eles se preservam assim. Veja, aqui uma espécie Anthurium balauanum. Aqui um híbrido, Anthurium red crystallinum, X magnificum, X papillilaminum. Tá? Mas ambos vão apresentando esse tipo de comportamento e com base na epigenética, a gente sabe aqui que as funções genéticas relacionadas a crescimento são alteradas, eles travam, né, o crescimento e vão persistindo assim de acordo com o microclima apresentado. Por isso que eu costumo dizer que essas caixas de umidade que são sementeiras, elas também se tornam caixas de contenção de crescimento. Aí eu resolvo retirar uma plântulazinha aqui, individualizar em vaso e colocar lá na estufa de crescimento que vocês já viram comigo também, que eu montei. E aí que, incrivelmente, quase como mágica, a plântula no caso, reconhece que o ambiente mudou, que o substrato, que o solo já não é mais compartilhado e rapidamente, se ela tiver todas as condições de clima ideal, principalmente agora, temperatura, né? Temperatura é um fator que eu não consigo controlar tanto aqui em São Paulo. Com a chegada da primavera, dias quentes consecutivos acontecem e rapidamente, então, o indivíduo lá passa a se desenvolver numa velocidade corrente, aí entra num esquema conhecido para a maioria de nós, tá? E tudo isso é estudado pela epigenética. Epigenética que impacta genes relacionados a crescimento, genes relacionados às formas, como eu trouxe no episódio aqui, ó, sobre o Anthurium King of Spades, a plasticidade fenotípica, que é um conceito, um tema da epigenética, ela é muito ampla no Anthurium King of Spades. Não à toa a gente vê inúmeros King of Spades com formas diferentes, inúmeros mesmo, dezenas. É um híbrido, é uma mutação, sei lá, a partir de um único indivíduo,
os descendentes dele, seja de clone, seja de sementes, vão assumindo aí formas bem distintas, por vezes estáveis e às vezes não, tá? Todos esses conceitos aqui, desde o começo do episódio, tem tudo a ver com o quê? Com interesse estético. A intenção primordial, instintiva, é a estética, tá certo? E assim que a epigenética está aí. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende os processos das plantas e tendo essas ferramentas em mão, a gente consegue até supor ou antever as formas dos anthuriums híbridos desejados. Então existe uma diferença entre genética e epigenética. Genética é exatamente o que está escrito no código de DNA interna à planta. E a epigenética diz respeito às influências de clima, luz, substrato, rega, nutrição, temperatura, uma quebra no indivíduo acidental por causa de um galho que cai em hábitat natural, ou um corte, que seria equivalência em cultivo. São os fatores ambientais que modificam as funções dos genes, mas não alteram o DNA, tá? Genética, a gente fala de DNA. DNA está escrito em cada indivíduo e não se altera facilmente. E epigenética diz respeito sobre os fatores ambientais que alteram as funções dos genes, mas sem mudar o DNA. E a gente acabou de ver com os exemplos das plântulas as alterações das funções dos genes de crescimento. Agora vamos sair da epigenética e vou dar um exemplo aqui de genética, tá? A gente está aqui com o Anthurium papillilaminum, com essa variedade aqui, que tem essa matiz de cores, já está sumindo, né? Porque a lâmina foliar já está terminando de se formar. Mas esse cara aqui, ele tem uma matiz de cores nas nervuras centrais aqui, da face adaxial, da parte da frente, enquanto está se formando. É muito bonito de ver. É muito distinto, é muito próprio. Fora isso, essa tonalidade praticamente preta, né, na lâmina foliar. Se a gente for comparar aí com os RAs e tudo mais, não tem muita correspondência com nenhum desses caras. E às vezes eu até penso se esse cara aqui, a partir de caracteres anatômicos, não seja até uma espécie não descrita ainda. Mas, vamos lá. Estou com os frutos dele aqui, numa polinização selfie. Esse carinha aqui está dando um volume relativamente legal de frutos em proporção ao tamanho da inflorescência. Todos esses carinhas vão ficar idênticos a esse, a matriz, numa selfie. Falando de genética então, e não de epigenética, cada carinha desse vai ter uma carga genética distinta. É igual a gente. Todo mundo é parecido, mas ninguém é igual. Cada um tem um código genético único e exclusivo, nesse belíssimo efeito da aleatoriedade que a natureza nos proporciona a todos os seres vivos, tá? Então assim, cada carinha desse vai ter um código genético único, exclusivo e consequentemente diferente da matriz. Então, as características dessa matriz vão ser herdadas em maior ou menor grau nesses carinhas. Não quer dizer que todos vão adquirir então essa nervura central em tons de matiz de cores, que vai do vermelho intenso, perpassando para o laranja, amarelo e verde claro, até a lâmina foliar se expandir, se formar, né, e ficar com características mais padronizadas aí de lâmina foliar formada de papillilaminum. Alguns carinhas aqui vão ter características semelhantes, outros talvez não tenham, e alguns outros talvez tenham até mais acentuado. Não vai dar para saber, tá? A gente só vai saber mesmo na hora que as sementes se germinarem, virarem plântulas, crescerem um tanto, a ponto de a gente começar a reconhecer as características que distinguem este carinha aqui. Lâmina foliar muito escura, uma tonalidade de verde muito interessante, bulado, lobos abertos assim, em V, né? Os sinos formando um V e as nervuras centrais nessa matiz de cores.
Se eu quiser um carinha idêntico a esse Anthurium papillilaminum, que supostamente aí, se essas nervuras persistirem e essa planta mantiver exatamente essas características visíveis, eu vou chamar de Anthurium papillilaminum Hugh ou Matisse. E se eu quiser um indivíduo idêntico a esse, a melhor maneira de obter é a partir de clonagem, tá? Os filhotes virão aí com as suas características e só aguardar e ver para saber o que virá. Ocasionalmente pode surgir um indivíduo até mais atrativo e atraente do que a própria matriz, tá? Uma outra característica genética e não epigenética deste indivíduo em específico é que ele tem uma propensão maior de produção de citocinina. Um outro papillilaminum que também tende a ter uma proporção maior de produção de citocinina em sua genética, ou seja, as funções genéticas lá interiores à planta produz mais citocinina, é o Anthurium papillilaminum ejardim, que costuma dar muita brotação lateral. Esse cara aqui tem essa propensão, ó. A gente tem a apical aqui e a gente tem aqui, ó, ao lado, uma gema lateral que emergiu aqui de maneira natural. Isso aqui é a influência da citocinina, um hormônio específico aqui, e existe uma genética mais predominante de produção dessa citocinina. Em outros episódios, ocasionalmente, eu vou trazer mais informações sobre essa relação da epigenética, ou seja, a relação de diversos fatores climáticos influenciando em funções dos genes. Genes são maquininhas e têm funções mistas, e dependendo do clima, as funções se alteram. Isso impacta em crescimento, em formação de folhas e, consequentemente, no visual, na estética, na anatomia das lâminas foliares, que é ponto central aí de quem coleciona a planta. E nessa relação de epigenética versus genética, o que a epigenética influencia nos frutos aqui? Dependendo da nutrição, da luz, da temperatura, da qualidade do substrato, eu vou ter frutos mais ou menos desenvolvidos, mais ou menos bem formados e mais ou menos produtivos. E isso principalmente numa relação aí com a nutrição oferecida aqui para o desenvolvimento desses frutos. E o que eu tenho de genética aqui? A certeza de que cada semente vai ter um código genético único, exclusivo, como a nossa impressão digital. Nenhum indivíduo aqui vai ser igual ao outro, ou seja, são todos irmãos, existe parentesco, contudo um trecho do código genético, do DNA, vai ser único para cada sementinha. Então foi assim, meus queridos colecionadores de Anthuriums, trouxe um resumo, algo bem condensado aí, sobre a ciência, o estudo básico aí em torno da genética e da epigenética, que influencia diretamente o principal elemento, o elemento imediato que nos atrai quando o assunto é planta, a forma, a estética, a anatomia. A anatomia, as formas das plantas estão diretamente relacionadas à genética e à epigenética. O que a planta contém dentro de si e o que mexe, muda, influencia de ambiente em relação às formas também, alterando aí funções dos genes e não necessariamente a genética, o DNA das plantas, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio dos Jardineiros Urbanos por Fly.